sou o Henrique e hoje nós vamos falar de 7 dicas para se dar bem com seu marido. Hoje a gente vai focar então no que a mulher pode fazer para se dar bem com seu marido e depois nós vamos fazer um outro vídeo com 7 dicas também do que o marido pode fazer para se dar bem com a sua esposa. Vamos lá? Primeira dica, aproxime-se de Deus. E eu diria que essa é a dica mais importante. Deus é a chave principal para você poder ter um relacionamento feliz. Uma das pontos principais, do matrimônio é você poder levar o seu cônjuge para Deus, levar a pessoa que você ama, que deu seu sim, para o céu. E como é que você pretende fazer isso se você não tem Deus no seu relacionamento? Como é que você pretende ter uma unidade? Como é que você pretende ter esse companheirismo mesmo, levar essa missão, se Deus não está constantemente frequente na sua vida? Então é muito importante que a mulher busque aprofundar a sua espiritualidade, né? Eu percebo aqui em casa mesmo. Muitas vezes quando eu estou mais distante da oração, quando eu estou mais distante dos sacramentos, a gente tem intrigas, brigas, maiores, A gente às vezes passa por dificuldades. Então quando a gente realmente se coloca mais em oração, quando eu busco, por exemplo, ir à missa com mais frequência, isso vai fazendo com que a minha fé cresça e vai fazendo com que eu tenha mais proximidade com Deus, com que o amor se dilate no meu coração, Sim, então se você quer ser feliz com seu marido, busque a Deus. Segunda dica, respeite o seu marido. E isso para o homem é algo muito importante. É algo que o homem se depara desde pequeno, desde que ele entra na escola, a sociedade, o âmbito que ele vive, você busca o respeito dos colegas. Isso até é uma forma de você ganhar confiança, você não se fragilizar. Ou seja, se você não consegue o respeito, às vezes você pode ser atacado. É uma questão de sobrevivência que vem com o homem desde a sua criação. Então a gente encontra isso também no reino animal, por exemplo, numa matilha de lobos. Você tem o macho alfa, aquele que impõe respeito. Então assim, para o homem, para a natureza do homem, isso é intrínseco, isso é importante. E ele sempre busca. E quando o homem não tem respeito, ele não se sente às vezes pleno, ele se sente fragilizado, ou falta de confiança mesmo. Isso é muito importante para ele. E é importante a gente frisar que o homem, ele é o chefe da casa, Então a mulher deve respeito a esse companheiro. É ele quem toma as decisões na casa. Não quer dizer que a mulher não possa participar, contribuir. Tem que haver um diálogo, Mas a mulher também tem que aprender a respeitar as decisões desse homem, Isso. E respeitar essa necessidade que ele tem dele se sentir respeitado, dele se sentir homem mesmo. Isso faz parte da natureza dele. Sim, e a mulher tem que aprender muitas vezes a demonstrar esse respeito nos seus gestos, na sua forma de falar, apresentando uma docilidade, por exemplo. Isso faz com que o homem se sinta mais seguro, meu amor? Isso. Dica número 3. A relação conjugal é muito importante para o homem. Sim, principalmente que o homem, ele é muito físico. Então, toques e carinhos, tudo isso é muito importante para ele. Sem contar, então, a relação conjugal. Sim, não é que a mulher não tenha essa necessidade, ela também tem, mas isso é muito mais aflorado no homem, Isso, e você se negar a ter relação sexual no matrimônio, isso é errado, isso é pecado. Quando você disse seu sim no altar, você se deu completamente ao seu marido e o marido à sua esposa, Inclusive, um casamento que a pessoa não há consumação, ele nem é considerado casamento, Não é um casamento válido. Não é um casamento válido, Sim, é lógico que existem motivos que podem muitas vezes, fazer com que o casal faça uma pausa nas relações conjugais. Por exemplo, alguma doença, ou quando a mulher, está no período de resguardo. Enfim, existem motivos que o casal vai conversar entre si e chegar num acordo que seja bom para os dois. Sim, claro, sempre existem exceções físicas, Às vezes sofreu um acidente e a pessoa nunca mais pode ter relações sexuais. Não quer dizer que, não tem mais casamento. Aí são casos diferentes, mas se você tem essa capacidade, é uma obrigação do casamento você ter as relações. Sim, às vezes também alguma doença psicológica, amor? Uma depressão, às vezes alguns motivos assim podem levar a você deixar de ter relação sexual por um tempo. E não quer dizer que todo momento que o homem quiser, ele tem que ter a relação sexual. Não é assim que funciona. É claro, tem que ser um consentimento dos dois,
né? E assim, o homem, ele sou um ogro, quero ter relações agora, mulher, vem cá. Não, isso está totalmente errado, né? Você tem que conquistar a mulher, você tem que lutar por ela, né? O matrimônio é isso. Seduzi-la, né? Sim, os dois têm que estar prontos para essa relação sexual ser uma relação sadia e boa para os dois. Isso. E já aproveitando esse assunto, a gente vai entrar na quarta dica: se cuide. Exato. Além de ser físico, o homem é extremamente visual. Então, esposas, não é porque você casou que você vai deixar de se depilar, você vai deixar de se cuidar, vai deixar de arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, ficar muito linda pro seu marido. Exatamente, isso é muito importante para o homem, né? Deus criou a beleza, criou o belo, né? Então a mulher, ela exala essa beleza, né? Ela tem esse dom através dos seus cabelos, do jeito do seu corpo, da sua feminilidade. Então que a mulher use disso para fazer com que o homem enxergue o belo nela, né? Enxergue Deus nela. E através da beleza da mulher, o homem pode experimentar, nem que seja um pouquinho, da experiência de viver o céu aqui na Terra. É verdade. Quinta dica, pare de reclamar. Muitas vezes, né, as pessoas têm essa tendência a reclamar de tudo, né? Ver uma coisa que não gosta e sai logo falando, não sabe guardar para si, ou às vezes não sabe esperar o momento certo de falar, né? Isso gera mais reclamação e pode trazer problemas para o casamento. Sim, e muitas vezes a mulher chega querendo desabafar de alguma situação que ela vivenciou no dia dela, e o homem, sempre que ele ouve, às vezes, uma reclamação, um desabafo, ele sente como se fosse uma necessidade de resolver aquilo. É como se fosse um problema que ela está levando para ele que ele tem que resolver. E muitas vezes a mulher, ela só quer ser ouvida, né? Como o Henrique falou, ela só quer desabafar, ela só quer falar. Ela não quer que ele resolva nada, né? Então isso pode trazer alguns conflitos. Sim, um exemplo. A mulher estava dirigindo, furou o pneu do carro, passou maior dificuldade e ela chega em casa meio chateada e quer falar para o marido tudo o que aconteceu. E nisso ela só quer ser escutada, só quer ser ouvida, né? Aí o marido escuta aquilo, ele já pensa, opa, eu tenho que dar alguma solução a um problema que eu tenho que resolver. Então ele já vira e fala, olha, você devia ter calibrado o pneu, você devia ter feito a revisão no seu carro aquele dia, e às vezes acaba gerando um atrito porque a mulher não se sente escutada, né? Porque o homem já está colocando para ela como se ele estivesse colocando vários empecilhos, coisas que ela devia ter feito. E ao mesmo tempo a mulher está trazendo vários problemas para os homens, principalmente quando a quantidade é muito grande, isso acaba deixando o homem exausto, acaba cansando, né? Isso. Assim, é claro, sempre vão existir reclamações, isso faz parte do ser humano. Agora, o excesso, ele acaba atrapalhando a relação, ele acaba deixando pesada. Sim, e é importante saber falar, né? O momento certo de falar. Não como uma reclamação, um desabafo, que você solta tudo em cima do outro, né? Mas com o jeito certo, no momento que os dois estejam em harmonia. Dizer, olha, eu não gostei quando você fez isso, eu me senti mal, eu me senti triste. E um e o outro vão ajudando a crescer, né? E algumas coisas a gente pode relevar também. Não é tudo que a gente precisa estar levando e reclamando. Sexta dica, entenda o momento do nada. Exato, isso para os homens é muito importante, porque às vezes o homem chega em casa, tudo que ele quer fazer é descansar, deitar, às vezes sentar no sofá, ver uma televisão, às vezes olhar para a parede e não fazer nada. É um momento que ele precisa para poder desligar do dia que ele teve, da correria, ele poder relaxar, ele poder acalmar às vezes as ideias na cabeça ou simplesmente não pensar em nada. Isso para o homem é bem importante. No começo do nosso casamento, eu tinha muita dificuldade de entender isso, né? Eu achava que o Henrique estava bravo comigo por alguma coisa, ou que ele não queria falar comigo, né? Eu achava que eu estava com algum problema. E na verdade era só ele querendo um momento mesmo de distração ou de desligar mesmo, às vezes de desligar do trabalho, dos problemas que ele teve durante o dia, né? E aí depois que esse momento passava, ele voltava a conversar, voltava a interagir, enfim. E aí muitas vezes eu já estava brava, estressada porque ele não tinha me dado atenção, né? Então é importante entender que esse momento ele passa. E aí a gente pode, né, entrar em contato novamente um com o outro e fazer com que as outras tarefas do dia, né, se concretizem. Sétima dica, faça a comida que ele gosta. É
importante que a mulher, né, cozinhe alguma coisa que ele gosta de comer, que faça aquele prato especial. O homem é muito catado pelo estômago, né? Eu já ouvi isso de várias amigas, de várias pessoas que eu acompanho, inclusive nas redes sociais, né? Então é importante, ele se sente amado, né, tendo aquele prato especial feito pra ele. Que você faz às vezes, você vê que a mulher se esforça, é uma forma dela se esforçar para estar te fazendo feliz. Isso agrada. Às vezes a sua comida talvez pode nem ser tão boa, mas simplesmente pelo gesto de amor, de você se esforçar, de você querer fazer algo para agradar ele, eu tenho certeza que vai agradar muito o coração dele. E também você pode ir melhorando com o tempo, né? Quanto mais você fizer, melhor vai ficar. E nós trouxemos uma dica bônus que eu tenho certeza que ela vai ajudar muito no seu relacionamento. Que é o diálogo. Cada pessoa é diferente. Então, se você quer saber o que realmente agrada o seu marido, pergunte para ele. Você já fez esse teste? Já perguntou para ele o que ele gosta, o que ele prefere, como ele prefere ser tratado, como ele se sente amado? Então, isso é fundamental para você se dar bem com ele. Exatamente, a gente faz muito isso aqui, né? Às vezes também os nossos gostos vão mudando com o tempo, então é importante que o diálogo esteja sempre acontecendo entre o casal para que eles entrem em harmonia. E essa lista que a gente trouxe é uma lista mais geral, que normalmente os casais funcionam assim. Mas quem vai saber como realmente se comporta e funciona é o seu próprio marido. Então, pergunte para ele. Tchau, até a próxima. Até mais.